Fala pessoal, neste vídeo vamos falar sobre como criar bons slides. O slide pode ser uma grande ferramenta que vai te ajudar a ter apresentações cada vez melhores, ou pode ser aquela ferramenta que o pessoal que está assistindo não vai mais querer assistir a sua apresentação porque torna tudo muito chato. Então vamos dar alguns exemplos de slides que não são muito bons e devem ser evitados. A gente começa com esse. Imagina você tendo uma aula e o professor mostra um slide neste sentido. Puxa. Ou então um slide assim. Olha lá. Hum, ok, né? Mas não sei bem. Um slide como esse. A definição de TI está diretamente relacionada e coloca um ratinho no canto. Uma análise SWOT, né? E muitas vezes a gente fala: "Poxa, mas então quer dizer que eu tenho que fazer slides bonitos para que eles sejam bons?" E não necessariamente. Esse é um exemplo de um slide muito bonito, mas que não deve ser utilizado em uma apresentação para várias pessoas. Note como ele tem muitas e muitas informações. Então é muito bonito, mas não é exatamente isso que nós estamos buscando. Um slide bonito, mas tem bastante texto, texto pequenininho. Ou esse aqui, que também é um slide difícil de fazer se você for criar do zero, mas que não é exatamente o que nós estamos buscando. Sim, então não necessariamente o slide bonito é o bom slide. Vamos falar sobre as apresentações. Eu trago aqui um videozinho de uma das apresentações desafiadoras que eu tive, que foi durante o intercâmbio. Eu fui convidado para palestrar para várias crianças que tinham entre 9 e 10 anos de idade sobre o meu país. Eu tinha que falar em inglês para as crianças. Eu sabia que era um grande desafio, porque as crianças são muito sinceras. Se a apresentação fosse chata, nossa, isso que vocês estão vendo aí se tornaria um caos. Então eu precisei fazer algo que entretesse, que chamasse a atenção das We're criancinhas. very good listeners. Some of you need to work on that. You need to be very respectful and be good listeners. So, hello guys. I'm Rafael and I'm from Brazil. Now, who here knows Brazil? Yeah, more than I expected. Now let's try this. Which one is the Brazilian flag? Which, this one? This one? And this side, right? This? Yeah, that's it. Very good. All right. So this is the Brazilian. Então, esse é um pequeno trechinho do começo da apresentação. Eu estava ansioso. As crianças são sinceras e isso é bom, mas também tem que tomar um certo cuidado, né? E a gente passa por algumas outras apresentações importantes ao longo da trajetória. Tá aí o meu trabalho de conclusão de curso. Eu tinha que apresentar um trabalho que eu havia construído por um ano para uma banca composta por professores de graduação e por outros engenheiros. E um trabalho na companhia Ultragaz, meu primeiro emprego como estagiário. Existia um momento depois de um semestre em que você tinha que apresentar tudo que você tinha desenvolvido no seu projeto para todos os diretores do Brasil. E eu fui lá apresentar para esse time. Era uma apresentação muito importante que tinha um impacto muito grande, porque se eu tivesse uma boa apresentação, não só eu teria mais chances de continuar na empresa, mas o meu chefe, que apostou em mim e tanto me ajudou, seria bem visto. Puxa vida, olha o estagiário do Alexandre, né? Ele fez um bom trabalho. Por outro lado, se a apresentação não fosse bem construída, o efeito seria justamente o contrário, tanto para mim quanto para o meu chefe. Então foi uma apresentação importante e estas ocasiões são os motivos, alguns deles, pelos quais nós criamos o AviTED. Oportunidades para que vocês, nossos alunos, possam melhorar a oratória, a capacidade de montar bons slides e de se expressarem na frente de várias pessoas. Então, o que nós chamamos de uma boa apresentação? A boa apresentação se resume a um ponto, que é a atenção. Se você apresenta sobre qualquer assunto e a sua plateia presta muita atenção em você, quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. Poxa, eu vou falar sobre tricô.
Se você consegue falar sobre tricô por 20 minutos, por 30 minutos e todo mundo presta atenção, quer dizer que você conseguiu se apresentar muito bem. Por outro lado, se você faz uma apresentação e as pessoas desviam o foco, por mais interessante que seja o assunto, quer dizer que a apresentação não foi tão legal assim. Então imagina que você é um astronauta e vai apresentar sobre as suas viagens pelo espaço. Se as pessoas não prestarem atenção, quer dizer que você poderia ter construído uma apresentação melhor. E é isso que a gente vai treinar hoje. Vamos falar sobre como criar slides incríveis que nos ajudem com a missão de transmitir informações e prender a atenção da nossa plateia. A gente começa com um exemplo clássico que eu já passei para alguns alunos. Imagine lá Steve Jobs apresentando o iPhone. E aí ele dá um clique e aparece este slide. É um slide muito rico em informações, tem vários textos. É ótimo para ler, né? Mas o slide não deve ser lido. Seria legal para ser um texto. Quem sabe, se a gente pudesse imprimir o slide e entregar para as pessoas, seria uma experiência rica. Por outro lado, quando você está apresentando algo, o ideal é que não exista esse texto atrás de você. Então você precisa, em um slide, reduzir a quantidade de palavras e colocar uma imagem. O slide já fica muito mais clean, muito mais agradável. Mas a verdade é que podemos criar uma regra sobre os textos. Texto no slide é proibido. Então, mesmo que você diminua o tamanho do texto, ainda não está bom. Você precisa tirar o texto. Pode usar pouquíssimas palavras, quem sabe 6 palavras em um slide. Passou disso, começa a ficar arriscado. Por quê? Porque nós conseguimos prestar atenção em uma coisa de cada vez. Então, quando existe uma apresentação, tem uma pessoa falando lá na frente e tem um texto atrás dessa pessoa, a plateia fica triste. Por quê? Porque ela não sabe o que ela faz. Ela não sabe se ela tem que prestar atenção na pessoa que está apresentando ou se ela tem que ler aquilo que está atrás, ela não consegue fazer nenhum nem outro direito e aí ela não consegue absorver aquilo que deveria ser absorvido na apresentação. O que nós podemos pensar sempre sobre os slides? Os slides devem complementar o apresentador. Os slides não devem funcionar sozinhos. Ou seja, se uma pessoa tiver acesso aos seus slides, ela não pode conseguir absorver toda a apresentação. Porque o slide não pode funcionar sozinho. O slide precisa depender do apresentador. O slide depende do apresentador, leve isso. Por outro lado, o apresentador precisa funcionar sozinho. Então, se você vai apresentar uma palestra e criou grandes slides, e aí na hora acaba a energia, você precisa ter condições de falar tudo bem, chegar lá na frente e apresentar mesmo assim. Sim, o apresentador funciona sozinho. O slide não, ele não funciona sozinho. Ele depende do apresentador. Ele sempre complementa. Aí, pode tirar um print desse slide e leve isso para casa. Os slides não devem sobreviver sem o apresentador. Muito bem. Agora, quando a gente for passar uma mensagem, quantas mensagens nós podemos passar em cada slide? Sempre uma única. Lembre-se que uma apresentação em slides não tem limite. Você não precisa criar 2 slides, 3 slides, lotar os slides. Não. Crie vários slides. Se a transição for muito tranquila, os seus espectadores não vão nem perceber que você usou muitas telas. Para conseguirmos ilustrar bem os nossos pontos, cada slide deve conter uma e apenas uma mensagem. E, de modo a evitar texto, nós temos aqui o iPhone, a imagem do iPhone e alguns pontos importantes. Agora ele já ficou muito mais agradável. Já começa a ser um pouco mais difícil de entender o que se trata. iPhone provavelmente é esse aparelho, e aí tem alguns pontos, vídeo 4K, Face ID. Será que esse aparelho oferece tudo isso? Quem vai deixar isso claro é o apresentador. Mas é importante que
A plateia acompanhe exatamente aquilo que o apresentador está falando naquele momento. É normal que as pessoas da plateia, em um momento ou em outro, percam um pouco o foco e depois eles retornem. É importante que o apresentador mostre onde deve se focar. E a gente faz isso por meio de duas ferramentas. Em primeiro lugar, o tamanho. Vê se dá certo, presta atenção nessa imagem e vê se funciona isso que eu vou te mostrar. Provavelmente você leu aqui primeiro em primeiro lugar. Aí depois você foi para a parte de baixo, depois aqui, depois lá em cima no lado esquerdo, aqui em terceiro, e por fim, lá do lado direito, e se for atento, aqui também. Por quê? Porque nós tendemos a focar primeiro naquilo que está maior. Aquilo que chama muita atenção é onde nosso olho vai ler antes, certo? E existe uma outra ferramenta. Antes de falarmos dessa outra ferramenta, vamos falar deste slide. Imagina que você chegou agora na apresentação, veio atrasado. Qual a primeira palavra que você vai ler? iPhone. Tá grande, poderoso lá em cima. Só que se você sabe que é uma apresentação sobre o iPhone, você não precisa ficar lendo a palavra iPhone toda hora. Começa a apresentação, fala que é sobre o iPhone e depois é só um detalhe. O título deve ser grande no primeiro slide. Depois disso, o título deve ficar pequenininho. Por quê? Porque nós queremos que a nossa plateia preste atenção naquilo que a gente está falando e não no título. Então comece com um título grande e no próximo slide você já pode reduzir e deixar o título pequeno. E existe um outro ponto importante, que é o contraste. O contraste é uma grande ferramenta para controlarmos o foco da nossa plateia. Se você chegar agora e eu estiver falando sobre a tela Liquid Retina HD, você vai demorar um tempo para se situar. Agora, eu consigo controlar exatamente o foco da minha plateia usando essa ferramenta. E é legal porque se você ficar olhando para a plateia, você consegue ver direitinho os olhos das pessoas acompanhando o ponto em que você está. O nome disso é contraste. Você coloca um retângulo transparente na frente de onde tem que ficar apagado, certo? Também é importante falarmos sobre a cor do fundo. Imagina que você está numa salinha escura, como num cinema, e está apresentando, e de repente chega um slide assim. Naturalmente você vai fechar os olhos, porque, nossa, tela muito clara faz seu olho doer. Mas nós não queremos machucar os olhos de nossos espectadores. Então a dica para tornar a experiência da apresentação mais agradável é deixarmos um fundo escuro. Não precisa ser necessariamente preto, mas de preferência escuro. E lembre-se, o local da sua apresentação pode mudar. Talvez você esteja fazendo a apresentação em um lugar mais claro, talvez você esteja fazendo a apresentação em uma salinha escura, e neste caso se torna ainda mais importante termos um fundo escuro. Por segurança, use um fundo escuro. Então vamos analisar com essas poucas regrinhas o que nós construímos até aqui. Nós tínhamos esse slide que é ótimo para quem quer ler, mas não faria muito sentido se a gente colocasse o Steve Jobs apresentando o iPhone pela primeira vez com esse slide no fundo. A gente saiu dele e chegou nesse slide aqui. Título pequeno, uma imagem ilustrativa e pontos de atenção que regulam o foco da sua plateia. Vamos ver se você absorveu e se você está craque nas dicas que demos neste vídeo. Quantas imagens devemos ter por slide? E não vale ficar esperando, eu vou responder aqui, mas não, você tem que lembrar. Fala em voz alta. Quantas mensagens por slide? Uma, e apenas uma. Poxa, mas eu tenho 2 mensagens para passar. Então você vai usar pelo menos 2 slides. Se você tiver 3 mensagens, você vai usar pelo menos 3 slides e assim por diante. Para a gente controlar o foco da nossa plateia, nós usamos 2 ferramentas. Quais? O tamanho. Lembra que a gente presta mais atenção naquilo que é grande, pelo menos em primeiro lugar. E o contraste, que é esse efeitozinho que eu usei neste mesmo slide.
apagar aquilo que não é importante naquele momento. E por fim, para não machucar os olhos de nossos espectadores, qual deve ser a cor do slide? Não necessariamente uma cor, mas os slides devem ser escuros. Essas são as dicas, uma mensagem por slide. Tamanho contraste é aquilo que nos ajuda a controlar o foco de nossos espectadores e o fundo de um slide deve ser escuro. Vamos dar alguns exemplos na vida real. Nós temos aqui a apresentação do primeiro iPhone. Não existia esse dispositivo e a gente tem Steve Jobs apresentando o iPhone para o mundo. Imagina a importância desta apresentação. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. Imagina você só olhando esses slides. Imagina você assistindo a isso sem o Steve na frente. Você concorda que não faria tanto sentido assim? A phone. Are you getting it? Quer dizer, os slides dependem do apresentador. 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Muito bem. Existe um outro exemplo que nós podemos usar, que é de uma magnitude menor, mas também muito importante, que é a apresentação do Colégio Avicena. Sempre que um aluno ou uma família vem conhecer o Colégio Avicena, nós temos uma apresentação para resumir um pouco do trabalho desenvolvido em nosso colégio. Nós começamos falando de nossa filosofia. O crescimento acontece fora da zona de conforto. Fundo escuro, o título pequeno, menor do que o resto. 2 pontos importantes, o desafiar e o apoiar, são estes os pilares do Avicena. A gente coloca o título pequeno. Quais são os desafios? As avaliações, os simulados, as tarefas. Note como nós usamos o contraste para focar. Quando eu dou um clique, o ícone que está aceso apaga e o próximo surge, dessa vez aceso. Para treinarmos, temos aqui um pequeno exercício, porque é praticando que nós vamos melhorar.
E o exercício é criar uma pequena apresentação com o tema sua série favorita. Então escolha uma série que você goste muito e vamos falar sobre ela. É importante trazermos algumas informações valiosas. Tenho aqui algumas sugestões. Em primeiro lugar, o nome da série. Quando ela foi lançada, quantas temporadas ela tem ou terá, ou se a gente ainda não sabe quantas teve até hoje. Qual foi o investimento envolvido e quantos espectadores, quantas pessoas assistiram essa série? Aqui são algumas dicas. Eu criei uma apresentação sobre uma série que eu gosto muito, que são os Peaky Blinders. Então, essa é uma série que conta a história da família Shelby, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, uma família de gangsters da Inglaterra. E ela foca nestes 3 irmãos. Mas o personagem principal é o Thomas Shelby, que é esse aqui, que está destacado do lado direito. Até aqui foram 6 temporadas. A primeira delas foi lançada em 2013. Foi lançada na BBC, canal em inglês. A segunda em 2014. A terceira em 2016. Ela demorou um pouquinho mais para ser lançada. Tivemos a quarta em 2017, a quinta em 2019, demorou um pouquinho, e a sexta em 2022, demorou bastante. Uma curiosidade é que provavelmente não haverá uma 7ª temporada, eu fico até triste com isso, mas haverá um filme sobre a série Peaky Blinders. Então é como se fosse para encerrar toda a história, será um filme em vez de uma sequência de episódios. O investimento realizado foi de $2 milhões por episódio. Cada temporada tem 6 episódios. Então nós temos o valor de $72 milhões investidos até hoje na criação de todas as temporadas do Peaky Blinders, que fez bastante sucesso. E aqui estão os espectadores. É importante dizer que não é fácil medir os espectadores, né? Porque são diferentes plataformas, diferentes maneiras de se assistir, né? Pode ser que uma pessoa esteja assistindo numa sala com várias, mas tem uma estimativa da BBC. A primeira temporada teve em média 2,4 milhões de espectadores, a segunda 2,2, reduziu um pouquinho. A terceira 2,4, voltou para aquilo que era, e aí foi subindo. A quarta com 3,4 milhões de espectadores, a quinta com 5,9. A quinta foi incrível em termos de espectadores. E a sexta, 5,4 milhões de espectadores, também um sucesso muito grande. Uma curiosidade sobre essa série, tá aí o filme que vai ter logo mais. Mas uma curiosidade legal é que a família começa seus negócios na cidade de Birmingham. E o número de turistas na cidade aumentou muito depois que a série foi criada. Então, a partir de 2013, houve um acréscimo, foram 26% a mais de turistas anuais na cidade. São mais de 40 milhões de pessoas visitando a cidade hoje, o que é muito legal. E esse é um exemplo de uma pequena apresentação sobre uma série de TV. Faça lá o seu exercício, vamos treinar e ficar cada vez melhores em apresentações com slides. Valeu, pessoal, um abraço.